Uma boa tarde, hoje é 4 de dezembro e iniciamos mais um Politiquins. Eu sou a Daniela Alves, internacionalista, e como sempre eu estou aqui com as rainhas, elas, né? A Daisy Chiocari, jornalista, cientista política, e também a Juliana Frattini, a nossa cientista política, sempre aqui conosco. E aliás, nós temos aqui um convidado hiper especial que todas nós adoramos, que é o Bruno Musa, que está aqui conosco. Obrigado, Bruno, viu? uma boa tarde, meninas. Imagina, Bruno, nós que agradecemos por você estar aqui prestigiando o nosso programa. E olha, a gente tem pautas aqui quentes que a gente escolheu a dedo para aproveitar ao máximo as suas análises aqui junto com todas nós, não é verdade? Vamos lá iniciar, roda a vinheta aí das news, gente. Bom, gente, antes de iniciar aqui o programa, já peço para vocês, deem o like, compartilhem aqui a nossa live para que mais pessoas possam assistir e a gente possa crescer cada vez mais. E não se esqueça, não é? Nós abrimos aqui a assinatura para membros, teremos conteúdo exclusivo e muitas coisas legais. Seja membro e ajude o canal aqui a crescer, que é o Pavivil, vocês já sabem, não é? Tem aqui Politiquins, Razão de Estado, não é? Em breve uma notícia maravilhosa que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, não é? E claro, Tremas nos Us todos os dias aqui na programação, não é? E lembrando, nós temos ainda o projeto Dani Suano Sabatino Senado em Brasília, não é? Para quem puder contribuir, na verdade, com essa iniciativa, apoiem, não é, a nossa ida lá para Brasília, porque nós vamos pressionar cada um dos senadores para que vocês saibam, não é, qual será o voto de cada um, e mais do que isso, não é, que a gente possa efetivamente pressioná-los contra a nomeação de Flávio Dino para o STF. Então, para aqueles que puderem ajudar, não se esqueçam do PavPix, não é? Que é pavinato@outlook.com. Bom, vamos lá dar o início aqui ao programa com as news, não é? Bom, meninas e Bruno Musa, já vou iniciar aqui. O Muzinho? É um muso. Não, imagina. Né? No masculino. Não tenho aqui toda esta intimidade, apesar de gostar bastante. Masculino. O muso não é o muso, não é? Não. Não é Musa. É musa. É musa. Musa, né? M-U-S-A. Não. Vamos lá, gente. Bruno, nós temos aqui a pauta da Petrobras, né? A gente queria já começar com a sua análise, antes de até passar aqui para as meninas, sobre o Lula 3, não é? Voltando ao passado com relação à gestão da Petrobras, na reestatização, expansão e abertura de indicações políticas. Nesse novo plano estratégico estatal, não é, ele rompeu com a linha de Temer, Bolsonaro, não é, prevendo investimentos diversificados, aí você pode explicar para a gente também um pouco mais sobre isso, mudança de estatuto, a não transferência de uma refinaria que já era um negócio que já estava estabelecido e o governo resolveu cancelar, atuação expansionista nos governos petistas, lembrando que resultou prejuízos bilionários e, obviamente, casos de corrupção. Como você vê essa nova gestão na Petrobras, Bruno? Bom, o Brasil voltou ao passado, né? Tá claramente assim. As mesmas pessoas, as mesmas políticas, a mesma forma de governar e pessoas esperando resultados diferentes. Exato. A Petrobras, ela foi a empresa com a maior dívida corporativa do mundo. Se não me engano, foram 113 bilhões na gestão entre 2014 e 2017. Repito, a maior empresa com dívida corporativa do mundo. A empresa só não quebrou porque todos nós, para variar, sustentamos. Exato. A ação chegou a quase R$4. Hoje está 35, 36. É um escárnio o que aconteceu com a Petrobras, que aconteceu com o Brasil, e está tudo de volta. Ou seja, nós voltamos às práticas antigas. Esse plano novo de 2024 e 2028, né? Ele
tem 73% ali para exploração e de exploração do petróleo mesmo, mas começam as controvérsias. Falam que não é, mas estão restatizando as refinarias. Já começaram a negociação com aquele Mubadala, que é o fundo que comprou aquela refinaria da Bahia. Afinal de contas, por que o único que eles cancelaram as vendas das outras refinarias, das outras 8 refinarias que seriam privatizadas? Eles voltaram atrás, vai ficar tudo na mão do Estado, a gente sustentando de novo. Então, meu ponto é, por que é que o único que comprou uma refinaria na Bahia vai conseguir impor a sua forma de governo quando o restante está 100% estatizado? Então, eles obviamente vão atacar, isso dito até pelo Paul Prats, que eles vão continuar tentando com a Mubadala para comprar de volta aquela refinaria da Bahia. Então, eu vejo isso como um retrocesso. Ao invés de nós abrirmos o mercado para atrair concorrentes e o público, ou seja, nós, consumidores, comprarmos produtos de mais qualidade a um preço menor, a gente vê tudo na mão do Estado novamente. E mais, na semana passada teve uma votação, se não me engano, foi na quinta-feira, em que grande parte dos conselheiros ligados à União votaram a favor de indicar, que possam indicar mais políticos para entrar na Petrobras. Imagina o que isso vai fazer. Ou seja, voltaram atrás com a lei das estatais. Os caras querem indicar amigos políticos e não técnicos para lá. Por quê? A mesma coisa que foi antes. Quanto mais pessoas você coloca alinhados a você, mais você comanda aquela empresa bilionária, com recursos bilionários, nossos recursos. Ô Bruno, então, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper, mas tu é muito crítico em relação a essas questões, assim, como que tu vê a cobertura da imprensa em relação a essa volta do passado do PT? Porque a gente é tudo de novo e não tem nada novo nesse governo, né? Por exemplo, essa questão da Petrobras, isso daí devia estar em capa de todos os jornais, todos os dias. Como é que tu vê a cobertura da imprensa aqui no Brasil? Eu acho assim, ó, talvez pela primeira vez na história o Lula tenha falado a verdade na vida dele. Ele falou tudo isso na campanha. Aceitou quem quis. Agora paga as contas. Pela primeira vez, eu acho que ele mente olhando para ele no espelho, mas pela primeira vez ele não mentiu. Ele falou que ia fazer isso que ele tá fazendo. E aí a imprensa, o que eu vejo assim, você vê algumas coisas, na minha opinião, tá? Você vê algumas coisas que a imprensa me parece assustada. Por exemplo, a Folha colocou na capa que o STF agora permitiu que a imprensa fosse punida pelo que o entrevistado falasse. Quantas vezes a gente falou isso lá na Jovem Pan, que isso voltaria contra ele? Gente, não tem bonzinho. Esses caras não tem bonzinho, meu. Você vai, ele tá lá, ele te usa como massa de manobra, e quando for a tua vez, ele vai te massacrar como quiser. Ao bel prazer dele, aos interesses dele. Então a imprensa, eu acho que a imprensa tem uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, por exemplo, a Folha e o Estadão fazendo editoriais deles, mostrando assim, olha, o Estadão fez sobre falando assim, essa é a democracia do PT, em que nunca defendeu a liberdade de expressão. Então por que você apoiou o cara? Exatamente. Então, se você é imprensa, você colocou, tá no editorial dele, você colocou, olha, o cara nunca defendeu a liberdade de expressão. Por que você apoiou o cara? Abertamente. Arque com as consequências agora, amigão. Tarde demais. Complementando aqui, o jornalista Jamil Chad, que eu acredito que vocês conheçam, que faz cobertura sobretudo na instituição da ONU e faz um acompanhamento internacional, e que tem um viés, eu acho que a gente pode falar, progressista, né? Devido até esse relacionamento com os direitos humanos. Ele escreveu hoje algo que diz assim: Brasil vence antiprêmio na COP28 por adesão à OPEP. O que é a OPEP especificamente? Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliado. Então, como é que eu vejo essa situação? Uma vez que o Brasil ingressa nessa organização, é óbvio, evidente que essas lideranças elas querem ter o poder decisório sobre todo o petróleo e os demais insumos relacionados ao petróleo do Brasil. Então, é óbvio, eles não querem abrir um mercado. Se eles têm o poder de negociação e até o ingresso na OPEP, é isso que eles querem. Então, eles não querem o bem do povo. Porque, vamos lá, se a gente descer daqui e almoçar... Eles querem o poder decisório. Poder deles, não do povo de comprar um pouco. Porque imagina o seguinte, vamos traduzir isso da forma mais fácil possível para quem está nos ouvindo. Se a gente termina aqui, a gente não tem almoçado. Eu desci agora, eu estava almoçando aqui antes de chegar aqui. Quantas opções de restaurante você tem aqui? Um monte. Se eu não gosto do serviço de um, eu vou no outro. Se eu não gosto do outro, eu vou no outro. Por que o governo que se diz a favor do povo quer fechar o controle na mão dele?
Porque ele acredita que ser o grande Provedor? Mesmo com todo o histórico disso, sendo rupiando provedor. todo o dinheiro público Não, nosso. mas é o que acredita. Não, não tô importa a criticando você, história. não. Eu tô falando. Não, eu tô mostrando um outro contexto. Claro, uma, claro. uma outra possibilidade do que eu acredito que pode ser. E mostrando Mas é que com esse pessoal não pode ser. Então, já tá mas claro o que foi. Mas mostrando que O mesmo histórico diz outra coisa, né? Então, mas mostrando que mesmo um jornalista progressista que é sério e núcleos da própria esquerda fazem crítica até esse ingresso na OPEP. Então, é o que a gente tá falando. Não é? Eu acho que, De país, eu acho que então, tem, o que eles querem? tem pessoas, Né? tem editoriais, na minha opinião, que são progressistas, ou que por conivência apoiaram esse governo, editoriais abertos há pouco tempo atrás, agora estão se sentindo um tanto quanto amedrontados. E aí é isso que eu falo. Agora? Agora, Bruno. Agora. Too late. Tarde Agora. demais. Sinto Não, muito. Já estamos pagando as Mas consequências. eu acredito que não só nesse sentido, mas muitos núcleos progressistas estão sentindo o baque de promessas que não foram cumpridas durante a campanha. Perfeito, Que Ju, seguiram acredito. outros Mas quantos direcionamentos, anos essas né? pessoas têm para acreditar no Lula? A minha filha de 3 anos poderia Então, acreditar, não mas... sei se é só no Lula, porque se vendeu uma na frente equipe. ampla, né? Bom, Não, é aí que eu falo. não, eu acreditei também. Não, ela saiu daqui esses dias decepcionada, porque a gente falou, Deprimida. Ju, Mas é uma coisa que eu falo, olha, o centro de São Paulo, a gente tá falando antes de começar aqui, É. né? O centro de São Paulo tá caótico, é uma pena, Ah, né? é. Você sai daqui, você não pode tirar o celular do bolso e tal. Se o trombadinha te rouba, você vai ficar puto com ele, certo? Com toda a razão. Você vai falar, que horrível, que merda, isso é legal. Mas você concorda que se indignar que o cara te roubou é uma imaturidade tua? O ladrão vive do roubo. Você pode ficar puto com ele, não concordar. Se indignar com o que o PT faz, não dá. É que na minha cabeça não entra. Na minha Sempre também esteve tão não. claro. Na minha também não. Sempre esteve tão claro. Esses são eles. Goste ou não, esses são eles. Se indignar com o que está acontecendo, cara, Então, eu tenho dificuldade de interpretar então, isso, de assim, verdade. a assim. gente tem um contexto tão complexo, porque, por exemplo, esse anúncio na entrada da OPEP, ele foi feito lá na COP28. Aham. Nossa, a COP28, eu fiquei acompanhando o final de semana inteiro. Eu achei que foi o melhor evento produzido pelo Brasil nos últimos anos. Foi uma coisa linda de ver, em comunicação, em articulação. Foi, assim, de uma estratégia perfeita. Porque, Até aliás, o governo brasileiro pagou para vários jornalistas irem cobrir, né? Teve fotinha. Foi a maior equipe do sorrindo. mundo. Exato. 1.300 Teve sorrindo. pessoas. Não, sim. Teve fotinha sorrindo com todos os jornalistas que foram cobrir a Não, mas eu não estou falando nem 1.300 pelo pessoas jornalismo. Não, eu tô falando por instituições da organização da sociedade civil. Eu fui acompanhando tudo, jornalista, essas organizações, formadores de opinião, parlamentares, as comitivas, enfim, foi uma coisa realmente espetacular. Agora, a comunicação também do governo brasileiro de esquerda internacional, eu sempre achei muito melhor do que a comunicação interna, né, que tem vários flancos, vários erros. Mas, enfim, fez uma coisa bonita, colocou o país enquanto um propulsor da defesa do meio ambiente e tudo mais. Então, acho que isso foi significativo. Mas o que está se questionando é exatamente isso, da complexidade da questão. Como que o país se coloca assim como um grande defensor do meio ambiente e, ao mesmo tempo, está entrando para a OPEP? E, ao mesmo tempo, quer ser a grande liderança que comanda todo o Estado e detém o poder do E, ao mesmo tempo, no autorizou Brasil. lá na Guiana, Então, lá, como chama na região equatorial lá, explorar o petróleo. É que essa ideia... E a questão da foz, da foz lá do Rio, lá do Amazonas, para extração, que também é um problema ambiental. Eu não estou nem questionando se é certo ou não, mas estou dizendo que são contrassensos, que não fechou ainda a história. Mas é que não fecha. Não fecha. É que não fecha, Juliana. É que o Biden entrou com esse mesmo discursinho e autorizou novos campos no Texas e no Alasca. E fez acordo com a Venezuela. E faz acordo com o Irã. Desculpa, e o que aconteceu no Afeganistão? Exato. O Biden, É que não fecha. É que não é o interesse deles. Assim, sejamos maduros o suficiente de entender que não é o interesse deles. Você acha que a pauta do Lula é pauta ambiental porque ele acredita? O cara tem 80 anos, é um maníaco, ele realmente está preocupado com a arvorezinha que ele vai deixar? Ô Lula! Puta, desculpa, eu fico
Isso me toca profundamente, porque para mim não dá. Você pode acreditar você pode acreditar em outras pessoas da esquerda e tá tudo bem nas ideias, a gente vai sentar e debater ideia. Acreditar no Lula, não se acredita no Lula. Tipo assim, por definição. Na minha cabeça. Bruno, meninas, assim, aí eu gostaria de escutar vocês também. Eu não tô nervoso, tá? Que eu falo enfático do tema mesmo, tá? Eu aprendi hoje também. Já, né? É verdade. Outras opiniões. Não, mas você ouviu, né? Eu não tô nervoso, eu falo enfático do tema mesmo, você sabe. Tá em casa, tá em casa. O que vocês acham, então? Porque tivemos vários exemplos aqui, então, inclusive do Biden se aliando lá ao Maduro na Venezuela, no Afeganistão. Qual é a dessas lideranças? Qual é a deles? Eu? Poder pelo poder. Exato. Poder pelo poder. Todo mundo concorda isso? Poder pelo poder. Ju, a gente é da mesma escola, Norberto Bobbio. Chegar no poder, se manter no poder, aniquilar o inimigo. Tá Só isso. Gente, vamos lá. Assim, tem gente que fala assim, nossa, é uma fantasia, não sei o quê, né? O Foro de São Paulo não foi criado pelo Fidel e pelo Lula, abertamente, Exato. ele diz. O site dele, se alguém ainda não teve curiosidade de entrar, o site é atualizado diariamente. Sim, exato. Ou seja, tá claro os objetivos. Tá sempre muito claro. Sempre foi muito claro. A gente, na minha opinião, em 2023, sei lá, que ano começou, essa fantasia de mundo cor-de-rosa, as pessoas passaram a acreditar nisso. Mas tu acha que acreditar nessa fantasia cor-de-rosa foi muito por causa da rejeição ao Bolsonaro, que estava muito grande? Falando no mundo. Mas aqui no Brasil? Porque a gente está falando aqui... Eu acho que foi uma rejeição ao Bolsonaro. Porque tu está falando muito assim, como que se acredita nesse discurso do PT? A própria Ju acreditou, mas para acreditar tem que ter tido um contraponto muito nervoso. Eu acho que sim. Eu acho que foi isso e eu acho que foi... Não que eu concorde, mas eu acho que foi isso e foi... a pandemia que tocou muita gente profundamente, entendeu? E eu acho, e aí de novo, é uma opinião tanto quanto mais dura minha, as pessoas no geral hoje não estão prontas para ouvir a verdade. Elas preferem mascarar a verdade a ouvir a verdade, só que a verdade ela é uma só. Mais cedo ou mais tarde o garçom sempre chega com a conta na tua mesa. Qual verdade? Sempre. Qual verdade? Peraí, antes do Bruno responder essa pergunta, já vou trazer mais uma pauta, viu, Bruno? Pra gente e você responde a essa verdade aí. Nós temos o seguinte, meninas, Bruno, ataque à liberdade de imprensa mostra que no regime STF Lula é proibido pensar. Esse foi um artigo que saiu no Estadão. Achei interessante para a gente poder dar continuidade a esse debate com relação às decisões, à decisão do STF e à liberdade de imprensa. Um ataque do poder público à liberdade, quando é tratado como a coisa mais normal do mundo, tem a tendência de levar a outro ataque. E este a outro ainda pior e a mais outro. Até se chegar à democracia que o ministro Alexandre de Moraes e os seus colegas de STF impuseram ao Brasil de hoje. A liberdade deixou de ser um direito universal. Passou a ser uma concessão do Estado, como um alvará para se abrir uma loja. Seu uso virou uma espécie de ameaça à sociedade. Mas esse foi um trecho do artigo de José Roberto Guzzo no Estadão. Bruno, vou linkar essa pergunta da Ju, não é que verdade? E se você também vai nessa linha desse artigo que eu acabei de ler um trechinho dele, de que nós agora estamos vivendo em um sistema que nós precisamos de aval para colocar nossas opiniões, a nossa própria verdade, né, e as nossas contraposições. Bom, a gente vai falar depois, acho, das viagens que eu fiz, né? Então, por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer o link que tem a ver com outros países que eu visitei e com o que o Brasil está vivendo. Eu tenho hoje a minha empresa, que é a minha empresa principal, que é a parte de investimentos, e eu tenho essa outra parte que é da consultoria, que vem de rede social. E a pessoa que me ajuda na parte de edição e tudo mais, a gente está criando uma empresa, porque começou a ter uma receita interessante. Ele falou assim, cara, eu posso não aparecer? Eu falei, por quê? Porque eu não tenho passaporte igual você tem, e acho que eu não tenho a mesma condição financeira que você tem. Que você pode simplesmente fugir e ir embora do país. Esse tipo de conversa já é uma conversa que te mostra que você não está numa democracia. Exatamente. Eu chego para jantar na minha casa, minha mulher fica o tempo todo, você acha que mesmo faz sentido? Até que eu sentei com ela e falei, cara, chega, eu já assumi esse ideal, numa boa, vambora. Tá? Ou seja, conversar sobre isso num jantar, e eu que gero emprego, pago os impostos, não devo absolutamente nada. Exato. Por que me perguntam se eu tenho medo de ser preso? Exatamente.
Isso virou uma conversa que a gente tem, assim, quase toda semana. Grande parte das pessoas já tem medo de se expressar no Brasil, hein? Nem fala. Nem Exato. fala que a gente já tem asilo. Não, eu não tenho problema em falar. Eu tô dando entrada na minha saída de residência fiscal do Brasil. Ah, sim. Então, por quê? Você não tem mais liberdade nenhuma no Brasil. E aí te taxam em absolutamente tudo sem eu ter retorno e eu ainda tenho que me calar e querem que eu sustente isso aqui? Se eu falo isso pro meu cliente, vamos entrar no investimento onde você vai perder com certeza, vai sustentar o outro, mas vamos entrar. Qual a resposta? Qual é a razão para sustentar o Estado brasileiro hoje? Eu acho que essa decisão do Alexandre de Moraes aí, ela abre um precedente muito perigoso. Eu entendo que os veículos de imprensa, eles têm que ter um cuidado no que vão reportar. Existem erros, né? A gente vê esses erros, mas eu acho que os veículos oficiais, eles tomam mais cuidado. A gente sabe, eu acho que todo mundo concorda, a gente sabe que tem veículo de direita, tem veículo de esquerda, e isso é do jogo, que se posicione e leve o jogo adiante, né? O que eu acho perigoso é quando a informação ela vem deliberadamente para mentir, ou esses cortes, que eu acho que a gente falava muito sobre isso, eu não sei se era contigo que eu comentava lá na Jovem Pan, que às vezes dava entrevista para um ou outro veículo fazer um corte tendencioso, eu acho que esse é o problema. Então, que se haja uma cobrança em cima disso, eu compreendo, mas do jeito que está a política brasileira, isso me parece muito mais uma revanche do sistema do que uma preocupação com fake news ou com uma tentativa de ludibriar. Né? Sabe o que me vem à cabeça agora? Onde é que nós chegamos, né? Mas da onde nós partimos? Porque parece que todo mal feito na comunicação surgiu da direita correlacionada com a extrema-direita. Não, não é. Tanto é que no início do ano também discutimos bastante lá na outra emissora sobre a formação de um grupo de trabalho com diversos especialistas, não sei se vocês lembram disso, lembro, para verificar violência no ambiente digital. Isso. E todos esses especialistas, exceto, pelo que eu me lembro, Christian Dunker, tinha um viés específico de querer caçar pessoas que supostamente de extrema direita. E a gente falava, né, Dani? E os extremistas de extrema esquerda? E a extrema esquerda não vão também atrás dessa comunicação? E tanto é real, tanto existe, que seria impossível fazer tantas críticas ao governo, mesmo eu aqui com viés mais progressista que faço aqui, num canal de esquerda pura. Isso seria impossível. Fora todas a avalanche de perseguição, por exemplo, que a Madeleine Lasco sofre, sendo uma pessoa de centro-direita, e mesmo a Manuela Dávila sofre também. E não que ela sofra de extremistas de esquerda, mas não tem ninguém de esquerda para defendê-la, esse é o ponto. Então estão todos a Deus dará, à mercê de uma elite muito específica, que de fato, eu entendo, quer calar a todos. E não são só os grupos de direita, de esquerda moderada também. O não moderada, né? É uma elite que quer se constituir no poder e ser somente ela. Ela não pode ser contestada de maneira alguma, mesmo pelos seus próprios aliados. Essa é a grande questão que a gente está vivendo hoje, Ju. Não querem simplesmente deixar que as pessoas, seja ela de esquerda como você, ou nós de direita, que a gente possa ter argumentos e colocar esses argumentos à mesa nas redes sociais, em canais, seja ele qual for. Não é? E essa questão hoje, então por isso que para mim está muito claro, quando a gente estava falando aqui da Petrobras, por quê? Porque eles querem concentrar o poder, querem concentrar cada vez mais o dinheiro nesse núcleo, né, de elite que hoje está governando o nosso país. Por isso eu vejo com uma extrema preocupação. E mais do que isso, a Frente Ampla, Ju, também eu vejo ela totalmente calada, morta, como se nada tivesse acontecendo, meio que, bom, eu vou aproveitando assim esse restinho de poder aqui que me restou, não é? Para eu continuar a ter as benesses do poder, mesmo que seja nada, mesmo que eu não tenha relevância alguma dentro da lógica que hoje está existente no nosso país, não é verdade? Não sei se vocês querem... Não, então, é porque vocês entendem que o PT, de fato, é o partido supremo que comanda toda a estrutura de esquerda. Parcialmente é verdade. Porque também, se não fosse o ingresso do PT na Frente Ampla, eu não sei se vocês sabem, a Frente Ampla ela estava montada antes sem o PT.
entre os partidos de centro-esquerda. Não tinha PT. O PT entra depois. Só que se não tivesse o ingresso do PT, a frente, e com o Lula encabeçando, a Frente Ampla teria vencido a eleição? Olha, eu acho que já estava tudo arranjado para o PT entrar. Não teria vencido. Ah, não tem a frente ampla? Se Não, uma não frente teria. ampla sem o Lula, sem o PT, teria vencido a eleição? Não. Teria vencido Não, foi uma a eleição. conjunção de fatores Foi, ali, né? então, Mas isso foi nem o PT fundamental. sozinho, nem o PT sozinho, Então, nem a frente ampla sozinha. então, Sabe por foi quê? fundamental. Quando eu arranjo. analiso os debates lá do primeiro turno, 10 meninas aqui, o que eu vi? Eu sempre acompanhei a Simone Tebet quando eu morava em Brasília, lá no Senado, tá? Então, o que eu via da Simone Tebet, muito antes de CPI da Covid, tá, pessoal? Ela era uma senadora, assim, muito enfática, tá? Sabia, assim, fazer perguntas que vão ali no cerne da questão mesmo, para você descobrir quais são os problemas. Aí veio o primeiro turno, nos debates, ela simplesmente entregava as perguntas para o Lula. Aquela não era a Simone Tebet que eu conhecia lá bem antes da CPI da Covid. Então ela entregou sim, já tinha arranjo logo no primeiro turno entre ela, né, e o Lula, e aquilo eu até comentei, eu falei isso para as pessoas no público, né? Até um amigo meu estava na campanha dela, aí ele falou: "Você tá louca? A Tebet nunca entraria para um governo Lula." Aí eu falei: "Bom, aguarda, calma, segura Poder a emoção, pelo poder, querida. cara. Segura a emoção. Você tá Vamos lá. conhecendo a Tebet agora, né?" O Alckmin aceitou ser vice da Janja, pelo visto. Tá de brincadeira. O cara que falou que não ia voltar pra cena do crime, não ia ajudar a colocar o cara na cena do crime, não só voltou, como voltou vice da Janja. Porra, assim, não, é poder pelo poder. Tá Bruno, claro. a gente sempre conversa aqui, agora tu falou, eu quero só fazer um parênteses aqui, duas coisas. Tu falou aqui, a Ju que é progressista e nós que somos de direita, né? Tu sabe que aí a Mafê colocou um comentário aqui de alguém falando que eu fiz do L. Tu sabe que a coisa que mais pesquisa... Você? Não, então, pois é. Bruno, esses dias falaram que eu não entendia nada de Rio Grande do Sul, né? Então, mas sabe que o que mais pesquisam sobre mim no Google é desde de direita ou de esquerda? Mas tá A gente vai fazer um especial só para descobrir isso. E aí, outra coisa que eu queria falar, que a Mafê colocou ali um comentário muito bonitinho, que a Sheila Alves elogiou meu macacão. Obrigada, Sheila. Quando a gente ia lá na Jovem Pan, eu sempre ia de terno, né, de roupa mais sóbria, mas eu adoro roupa colorida. Daí eu venho toda brilhando aqui. Então, o que eu ia te perguntar, a Ju sempre conversa aqui sobre a Janja, um possível nome para 2026. Tu acredita nisso, Bruno? Me disse que é delírio da Ju. Cara, a Janja, pra mim, é uma das pessoas mais baixas que já tiveram, assim. Então, eu acho que imagina ela como presidente. Vixe, Maria. Não, eu não sei. Eu não duvido mais nada. Eu falo aqui para as meninas, olha, depois da Dilma, eu acredito em qualquer coisa. Né? Eu não duvido mais nada desse Não Brasil, duvido. não duvido. A Ju conhece mais de política que eu. Eu dou pitaco em política, meu negócio é economia, mas... Assim, como respondendo de novo no poder pelo poder, eu vejo que a política ela é capaz de absolutamente tudo. Como você falou da Tebet, como a gente falou do Alckmin, como a gente falou de quem a Janja, que ia visitar o fulano lá na cadeia, se tornou, cara. Então, confia em mim. Pode confiar em mim? É uma forte candidata. Caraca. Não tenho dúvida Cara, é alguma. assustador. Pra mim é assustador. Assustador. Pra mim é Não assustador, tenho. cara. Assustador mesmo. Assustador. Vou aproveitar esses minutinhos do primeiro bloco que a gente ainda tem, rodar a pauta aqui vamos lá. Essa aqui, porque a gente quer é a sua explicação, Bruno. Taxação de fundos exclusivos e offshore acelera decisões de saída do país. Aliás, o Bruno acabou de adiantar que ele mesmo já está fazendo isso, né? Vai ajudar aqui, pelo menos eu quero também. O projeto de lei de taxação dos fundos offshore e fundos exclusivos foi aprovado na quarta-feira, dia 29, pelo Senado e vai agora para a sanção presidencial. A proposta estabelece uma alíquota de 15% para os fundos no exterior e os fundos exclusivos de curto prazo terão uma alíquota de 20% e os de longo prazo de 15%. Bruno, você pode falar um pouco para a gente como isso impacta a questão dos investimentos aqui no Brasil? Não é, moço? Você mesmo já falou que acendeu ali a luz vermelha, não é? E já também está se preparando para retirar, não é? Colocar os seus investimentos fora. Como que está essa situação? Bom, primeiro eu acho que assim, o Estado ele nos toma toda a força e nos chama de contribuinte. Verdade. Então te tomam tudo, mas você é contribuinte, então você contribui. Porque eles sabem que se fosse voluntariamente ninguém contribuiria, então o nome é para ficar bonitinho.
Segundo ponto é que essa é uma decisão, esse é um ponto que foi colocado para fechar as contas do governo. Né? Sim. Porque isso está amplamente difundido que nos principais países que colocaram, caíram, as regras caíram. Por exemplo, vou te dar um exemplo aí. Na Noruega, em 2021 ou 2022, teve a maior fuga de pessoas consideradas milionárias lá, ou ricas. Porque não eram milionárias porque eles colocaram, acho que um dinheiro, se você tem a partir de, sei lá, 300, 400 mil euros, mais ou menos, você já era considerado rico. Então, essas pessoas, foi a maior fuga em 2022, foi maior do que na última década inteira. Eles subiram o imposto de grandes fortunas de 0,1% para 1,1%. O que as empresas e essas pessoas consideradas ricas fizeram? Pularam o muro e estão na Suíça, gerando emprego na Suíça. Simples assim. Então, assim, se o Estado brasileiro quer fazer de tudo para dilapidar aquilo que eu produzo, para que eu vou ser sócio dele? Eu prefiro ser sócio de outro que me recebe de braços abertos. Sim. Então, e ainda mais quando você não vê retorno. Investir em alguma coisa, você vê retorno. Como eu não acredito muito nesse modelo, a gente pode discutir isso depois, isso é uma coisa que ela afugenta investimentos em todos os países do mundo. Então, donos de empresa levam embora e vão levar emprego para outro país. E tudo bem. Se você quer isso, tá tudo certo. Não adianta você fazer a força. É igual você parar a água do rio. Você coloca uma madeira, mas cedo ou mais tarde a água vai achar meio de saída. Sim. E as pessoas acham meio de saída. Porque tem países que são mais amigáveis para te receber. Sim. Fala, olha, vem você para cá. Vem gerar teu emprego aqui. Vem morar aqui. Coloca teu filho na escola aqui. Vem para cá. Você não precisa andar de carro blindado porque seu filho não vai tomar um tiro no farol. Tá bom, eu vou. E o ponto é que vai quem pode também, né? Porque a grande maioria dos brasileiros esse é o ponto, Jô. A grande maioria não pode. Também tem não é que você tem que ser, você é ultramilionário para fazer isso. Também não. Igual investir, que a galera começava a achar, olha, eu tenho que ser milionário para investir. Você pode investir com R$100. Ou menos até. Então, mas eu concordo com você, não é a grande maioria dos brasileiros que consegue fazer esse tipo de coisa. Mas isso mostra que essa grande maioria que não pode fugir é aquela que vai ser mais prejudicada com os impostos que estão subindo. Porque os impostos não sobem só nos fundos. Os impostos sobem quando você vai comprar uma água. Só que o cara que ganha 2, 3, 4 mil reais, o percentual da renda dele, que ele é tributado, é muito maior do que o cara que ganha 100 mil por mês. Então, e aí a dor, o grande desafio do Haddad, enquanto ministro da Fazenda, tem sido tentar fazer esse cálculo, né? Até para tentar controlar a inflação, taxa tudo, né? Tem uma redução específica do consumo em alguns pontos, né? Por meio dessas taxações, super taxações. Claro, porque você tira dinheiro da mão da população e das empresas. Então, e como é que seria consertado isso? Por meio de projetos sociais. Só que eles não estão chegando. E eles ficam numa camada muito baixa. Mas por que a gente não lida com outro tema? Vamos lá. Se você está gastando muito na tua casa, o que você faz? A primeira coisa que você faz? Reduzir. E por que eles não reduzem? Por que eles não podem? Porque eles têm que ter o fulaninho para amarrar o sapato deles. O socialista tem que ter um negocinho para amarrar o sapatinho dele. Tem que ter o cara que veste aquele terninho dele por dia. Tem que ter 30 motoristas. Tem que ter 1.300 pessoas para acompanhar ele lá para falar da arvorezinha que tem que ser sustentada. Socialismo para os outros, capitalismo para mim. E nós sustentamos eles. Exatamente. Então é uma pena as então pessoas, por que não ser? Claro que é uma pena. Os programas não estão chegando devidamente. E eu falo isso porque o programa não tem que ser para pobre. As classes médias tinham que ter total direito de ter o que ela já paga segurança, tinha que ter direito de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade. A saúde até é melhor, por causa do SUS, que eu acho que funciona bem. Agora, educação... Mas o Lula prefere o Ciro, né? Então, educação, como é que uma pessoa de classe média vai se sentir à vontade? Mas esse nunca foi paga duas vezes. Esse nunca foi um governo para pensar na classe média. Né? Aliás, nem por pobre, muito mesmo na classe média, porque eles sempre disseminaram o ódio à classe média. É isso. Sempre foi isso. É isso que eu falei que não dá. Não governo, mas é uma ampla e vasta intelectualidade de esquerda. Exatamente. Uma ampla e vasta intelectualidade de esquerda que realmente ojeriza as classes médias. Perfeitamente. E condena tudo quanto é coisa de classe média. Agora, vamos dar uma girada aqui, porque a gente precisa aproveitar o tempo o viagem na política aqui com o Bruno, não é mais...
Bom, pessoal, antes desse quadro maravilhoso aqui com o Bruno Musa, não é? Agora eu vou chamar um recadinho para vocês lá do Manolo. Vamos lá? Oi, pessoal, que bom estar aqui, poder falar com vocês e principalmente poder falar do mineral da vida, que é o magnésio quelato. Ele que é tão importante para a saúde humana, para o corpo humano. Você sabe que o magnésio, ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo? Ele vai melhorar a sua saúde mental, você que sofre com ansiedade, com estresse, com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição. Use o magnésio, ele é um grande condutor, ele vai nutrir o seu cérebro. Ele é importante também para quem sofre diretamente com insônia. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia. Além de tudo isso, eu gosto muito desse mineral porque ele melhora a circulação sanguínea. Você que sofre com inchaço, formigamento, má circulação, use o mineral da vida, ele cuida da saúde do coração, sem contar os benefícios para a dor. Tem muita gente que estava travado, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para subir escada. Quando começou a usar o magnésio, a vida mudou. Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e ele é muito importante para melhorar o fortalecimento dos ossos, da musculatura, tendões e ligamento. Magnésio quelato. E olha, queridos, eu preparei uma promoção muito legal, vocês vão gostar muito, porque o nosso magnésio não precisa gastar nada agora. Eu faço na confiança, você vai começar a pagar só o ano que vem, no carnezinho, não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio com um desconto espetacular, de laboratório. Você vai comprar o magnésio com preço de laboratório e vai ganhar o Melaton. Você toma antes de dormir, você vai ter uma noite de sono profunda. Ligue e aproveite, o telefone está aqui na tela. Magnésio, desconto de laboratório para começar a pagar em 2024, dia 15 de janeiro. Você começa a pagar parcelinha pequenininha. Não perca tempo. Coloque saúde na sua vida e na vida dos seus, das pessoas que você ama, que você gosta. Tá aqui um presente espetacular de Natal. Ligue agora mesmo e aproveite. Tem brinde, tem promoção e tem prazo de pagamento. Só não compra quem não quer. Abraço! É isso mesmo, Manolo. Então, pessoal, ligue no 0800 591 7757. Garanta agora o magnésio quelato da Joy. Promoção exclusiva para a audiência aqui do Politi Queens. Então, vou passar aqui para a Ju, porque ela vai comandar, não é, o Viagem na Política. Então, pode já rodar a vinheta que a Ju vai comandar. Olha, apareceu a Gisele aí, a Guinelli, mas a Gisele não está hoje, viu? Ela virá ainda, ela continua acompanhando as eleições americanas, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre outros países, porque, afinal de contas, eu não sei se todos sabem, o Bruno Musa é um documentarista, né? Está no terceiro ou quarto? Já. Cuba, Venezuela, aí Argentina não foi um documentário, bom, foi alguma coisa, e é o Salvador que vai subir daqui a pouco, então se contar a Argentina, 4, o Salvador então. Que eu estive em agosto. 4. Aí, Bruno, então vamos perguntar para o Bruno, como é que está sendo acompanhar esses países, né, exceto por Cuba, países da América Latina, sobretudo. Como é que você está vendo isso? Porque agora no primeiro bloco nós estávamos falando sobre a interação do Biden com o Maduro por interesse, acredito que no gás da Venezuela, certo? Petróleo. É porque a Venezuela também é um grande exportador de gás, né? E um grande produtor de gás. Bom, também. Hoje já não é quase nada, né? Mas de qualquer maneira. Acabou? Não. Também está acabando? Caiu demais. Né? Eles chegaram a produzir 3 milhões de barris por dia e hoje estão produzindo acho que 500 mil, um negócio. Pois é, isso para mim era muito forte. E nos jornais de hoje, se vocês forem dar um Google aí, vocês vão ver que o Maduro está com uma ampla discussão de anexar parte da Guiana. Uhum. Dizendo que se trata de um território venezuelano, pode ser anexado. Teve 95% de suposto apoio em plebiscito, até
chegamos a comentar aqui, vimos alguns comentários de que seria uma maneira dele encobrir outras atividades que ele realiza no próprio país, né? Assim, de que os próprios cidadãos estão contra uma possível votação contra o próprio Maduro, então seria como se fosse uma cortina de fumaça. A partir disso, gostaria de saber o que você viu na Venezuela efetivamente hoje e o que você tem a falar sobre essas correlações de força. Bom, a Venezuela eu estive lá, acho que 12 dias eu fiquei. Foi a terceira vez que eu fui, mas essa eu fui para fazer esse tipo de coisa. Então, o documentário tá até... Esse foi o mais bem produzido, foi produzido pela Brasil Paralelo, tá disponível na plataforma. Super produção ali, e a gente frequentou dos mais... Ficamos 2 dias dentro de Petare, que é a maior favela da América Latina, tem 1,5 milhão de habitantes, então acho que são 3,5 vezes maior do que a Rocinha. Depois entrevistamos o Guaidó, que foi presidente reconhecido por mais de 65 países, né? Presidente interino, Maduro não reconhecia, país sim, país não, enfim. Então foi muito legal. Mas a verdade é que, assim, a primeira aula de humildade que eu tive chegar lá foi quando eu comecei a chegar e querer discutir esquerda ou direita com as pessoas. Discutir assim, conversar. Né? E eu percebi que isso aí tá anos-luz deles. O Maduro é um ditador puro, sanguinário, em que não tem mais nenhum tipo de apoio popular, nenhum, nem do mais pobre, nem de hoje, que você tem ali 10% da população que tem uma alta capacidade de renda, como eu mostrei já em vários podcasts e tal, quem quiser depois a gente pega um dia para falar disso. E não tem mais como reagir, né? E não tem mais como reagir, esse é o ponto. Então, assim, quando o Biden fala que aceita negociar o petróleo da Venezuela em troca de umas eleições justas em 2024, volta no que eu falei aqui no começo. Porra, quem acredita nisso, gente? Não tem a menor capacidade do Maduro sair. Agora, nenhuma chance do Maduro sair. Por votos, nenhuma chance do Maduro sair. Se as eleições fossem verdadeiras, ele perderia por 100% dos votos. Talvez só a família dele falasse que não. De resto, ele perderia brutalmente. E qual a chance dele sair? Nenhuma. Tem um economista que chama Luiz Vicente Calderon, que é um cara que nos recebeu na casa dele, ele é dono de uma empresa que chama Data Analysis lá. Foi talvez a entrevista mais brilhante que a gente teve. Foi 2 horas que eu fiquei na casa dele, assim, eu ouvia tudo. Foi muito legal, ele aparece bastante no documentário. E ele falou uma coisa lá, ele falou assim, olha, o Maduro nunca teve tão pouco apoio e nunca esteve tão longe de sair do poder. A chance é 0 dele sair. E as elites econômicas da Venezuela? Foram embora. Não existe. Todas foram embora, foram dizimadas. Pô, tô embora. Você tem 480 bi de dólar de venezuelano fora da Venezuela. A elite começou uma ou outra agora a voltar, mas ainda muito incipiente por várias razões aqui, que eu já falei, mas a gente pode falar disso, vocês têm tempo, mas de qualquer maneira, tá todo mundo embora. A capacidade produtiva do país foi embora, as empresas foram embora, foram todas nacionalizadas ali no período do Chávez e no primeiro período do Maduro. Agora que o Maduro tá liberando um pouco, porque o país chegou no limite das pessoas na rua tomando tiro da polícia. Então isso é caro financeiramente e politicamente. E você sabe que na semana passada nós discutimos sobre o BNDES voltar a fazer financiamentos, obras do exterior. E um dos países que foi mais beneficiado pelos financiamentos foi a Venezuela. Sim. E um dos países que também mais deve ao Brasil. Isso para mim, assim, eu não consigo entender. Também não rima o Lé com o Cré, sabe assim? Também não fecha a conta. Porque tem todo esse problema. O governo brasileiro, que foi supostamente eleito democraticamente, né, sob o funcionamento das instituições, enfim, escolha popular, tudo bem. Vota um presidente que continua se aliando, dando honras de Estado para visitas do Maduro, que é uma coisa que não tem nada a ver com nada, né? Insistem em apoiar, de certa forma, esse governo. O governo brasileiro concedeu empréstimos para obras no exterior, na Venezuela, e ainda recebeu calote. E vai prestar de novo. E vai, exatamente. Mas se não está escancarado... Então, eu não estou entendendo o que o país ganha, o país Brasil ganha, eu não estou entendendo nada. Não, eu não estou entendendo, é verdade. Ai, que bonitinho. É o financiamento do poder pelo poder. Sim, então, mas eu sou obrigada a falar isso. Aquilo é um narco-estado.
E hoje, Sim, grande parte da América mas eu Latina é tenho um que- narco-estado. Eu tenho que financiado. falar, não tem? Se eu contribuir, uma vez que eu contribuí para a eleição de um governo, que era um governo frente ampla, e de repente vem essa insistência de ações e narrativas, eu tenho todo direito enquanto cidadão. Ah, não, e, direito você tem todo. Não, sobretudo obrigação profissional Eu quero- de escancarar Claro, o que é e concordo questionar 100%. o que Eu que quero é. te Só que o lembrar, teu não é? discurso não vai tocar em nada aquele que vocês ajudaram. E eu quero te lembrar, Ju, então. Uma que pena, na época uma pena, das de verdade. eleições, Se nós não, genuinamente acreditar... na época das dá pena. eleições, nós não podíamos falar, tá, que o Lula defendia a Venezuela. Não podia. A gente não podia falar sobre isso. A gente não podia falar justamente sobre empréstimos a ditaduras. A gente não podia falar sobre isso no Aham. período das eleições. Então, de fato, nós temos um governo, não é, Aham. que eu não vou falar que está indicando, aliás, que tem indícios autoritários. Não, é um governo que é sim autoritário e está bancando governos autoritários. Essa é a verdade, Ju. Então, o correto, E não para o aqui, honesto seria não se correlacionar, jamais. Mas eles não são Cobrar honestos. dívida. Ju, esse é o cobrar ponto. dívida. Mas, Ju, Eles nunca foram Sério. honestos. Esse é o ponto. Ah, o correto. sabe, ô Bruno, tu sabe, Não. eu vou falar isso de novo aqui, eu vou morrer falando. A Ju tem uma produção acadêmica, Sim. intelectual maravilhosa. Por isso eu entendo a indignação dela. Mas eu não entendo, porque... Esse é o ponto. Eu não entendo como ela acredita. Então, porque... Ah, Com a tua Ju, produção acadêmica, que a gente já conversou sobre isso, com tudo que você já produziu, eu entendo, nós pensamos diferentes. não. Mas a gente sentar numa mesa e discutir ideias diferentes, eu acho que só isso a gente evolui. Você vai mostrar É. pontos legais, Exato. eu posso te mostrar pontos que a gente vai pensar, vai pra casa e fala, olha, ela me colocou um ponto É. legal, ele me colocou Exato. um ponto interessante. Eu acho que é assim que a gente evolui como ser humano. Mas acreditar no PT... então, mas aí o foco é Não dá. num partido, né? Acreditar no PT. Então, o problema é o partido. Volta a história do partido, né? Posso fazer uma pergunta, Não Bruna? sei se é só isso. Porque já que a gente está falando de viés autoritário, aqui no Brasil, não é, tem muitos analistas que colocam o El Salvador, não é, como hoje um governo autoritário. Você esteve lá, Sim, não é, e eu estive em gostaria agosto. que você falasse, não é, qual foi a sua experiência. Não é? Aliás, o próprio governo ele fez várias reformas administrativas lá no país, não é? Enxugando a máquina pública. Como você vê isso? É ou não é um governo autoritário? Ó, assim, para quem me acompanha e segue, eu sou economista, eu vivo disso, uma empresa de investimentos é disso, mas eu tenho um alinhamento e eu estudo e me aprofundei muito na escola austríaca de economia, que é a escola que eu defendo. E a escola austríaca, ela tem alguns pontos não apenas econômicos, mas de meio de vida, a forma como nós nos correlacionamos e tudo mais. E eu estava na Argentina com pessoas que são amplamente conhecedoras e até bastante conhecidas do meio da escola austríaca. Hélio Beltrão, Rodrigo Marinhas. E a gente estava discutindo uma noite lá, tomando vinho na Argentina, no sábado à noite, pré-eleição do Milei. E a gente estava discutindo justamente sobre isso, sobre El Salvador, que eu trouxe esse ponto. Para entender aqui rapidamente o que aconteceu com El Salvador. El Salvador até 2022, março de 22, ou seja, quase menos de 2 anos, hein? Era o país mais perigoso do mundo Sim. em homicídios por 100 mil habitantes. Hoje ele é o mais seguro que a Noruega. Exato. Faz 1 ano e pouco que não tem nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de assassinato. Nenhum. O que aconteceu em El Salvador? Bukele, Nayib Bukele é o presidente hoje, ele foi prefeito de 2 cidades, incluindo San Salvador, que é a capital, onde eu estive. E ele é uma cidade pequena, um país pequeno, de 3 milhões e poucos mil habitantes, e cada bairro da cidade tem uma rua que divide. Então, assim, imagina que eu moro nesse bairro daqui, tem uma rua que pode passar os carros por aqui, e você mora no bairro da frente. Só que você é minha irmã, minha tia, minha prima, qualquer pessoa próxima a mim, minha amiga. Essas pessoas ficaram anos sem se ver, porque tinham 2 gangues, que foram aquelas que surgiram em Los Angeles, por aquelas pessoas que fugiram da Guerra Civil nos anos 80 de El Salvador, e foram para Los Angeles, e lá eles formaram 2 bandas, 2 facções criminosas, 2 gangues, a 18 e a 13. Eles voltaram porque foram expulsos ali dos Estados Unidos, né, foram deportados, porque eles estavam ilegais e tudo mais, e só aqueles caras com a cara inteira tatuada, o pescoço inteiro tatuado. Então, ali... era a regra, não tinha regra. Então, se eu cruzasse pro teu bairro
e eu não era de gangue, mas eu morava no bairro da facção oposta, eles me davam um tiro e meu corpo ficava caído ali no chão. Essa era a realidade das pessoas até 2018. O Bukele ganhou e ele começou a negociar com essas bandas. Até que chegou um final de semana em que as duas facções romperam o acordo e morreram 88 pessoas no final de semana. E aí que ele falou, chega. Só que ao longo desse tempo ele veio construindo a maior prisão da América Latina, cabem 65 mil pessoas. E aí o que ele fez? Aí começa a controvérsia. Hoje, em 1 ano e pouco, é o país mais seguro do mundo. Então eu estive num bairro que chama La Campaneira, tem até um documentário aberto no YouTube, que chama La Vida Loca, que é a vida louca, em El Salvador. Então foi um jornalista espanhol que ganhou autorização das facções para ir lá filmar. La Campaneira era o bairro mais perigoso do mundo, um bairro pequeno, onde eu fui, consegui filmar, entrei nas casas e tal. Depois que ele filmou, esse cara foi assassinado. Nossa. E tá aberto. Então era um documentário onde ele entrevistou as pessoas das gangues, conheceu a vida, o estilo de vida e tudo mais. Bom, dito isso, o que ele fez para que em menos de 2 anos ele conseguisse transformar isso? Você estava num estado ali que você não saia na rua, as crianças não saíam mais na rua, você estava perdendo, você não tinha mais turismo, que é um país de surf e tal, então você não tinha mais turismo, porque você vai para lá para correr um risco de tomar um tiro, você não vai, né? Então o que aconteceu? Ele com mãos duras, levantou os direitos constitucionais, implantou um estado de sítio que ele vem a cada mês prorrogando, renovando. E hoje, qualquer pessoa... Hoje já 3 mil pessoas saíram da cadeia. Mas o que ele fez nesse estado de sítio? Ele levantou os direitos constitucionais e ele tinha o direito de prender todo mundo sem o respaldo da justiça. Então o que ele fez? Ele, por exemplo, se eu sou teu filho e você não me denunciou como mãe, você tá em cana também. Acabou. Eu tenho que fazer uma limpa, uma limpa geral. Todo mundo em cana. E ele colocou 65 mil pessoas na cadeia. Colocou. Só que desses saíram 3 mil, que começaram a ver que eles eram inocentes. O ponto, a grande discussão é, o Bukele pode se tornar um ditador mais à direita, que você pode entrar em loja e comprar arma, né? Então ele é conservador. Ele pode se transformar num ditador? Essa é a dúvida. Eu acho, como eu mencionei aqui da escola austríaca, que ele usou de uma maneira forçada, ele acabou com a propriedade privada de alguém para fazer esse tipo de coisa. Só que em outro ponto como é que ele negocia com pessoas que dão um tiro na tua cara e pisam aqui e deixam você morto? Onde morriam, onde era o país mais perigoso do mundo, como eu falei. Como é que você negocia? É uma grande discussão que eu não sei te responder. Eu acho que só o tempo vai dizer se ele vai se tornar um ditador ao outro lado ou não. Essa semana, ele fez um discurso muito bonito para todos os governadores dele, em que ele fez o seguinte, ele vem diminuindo o número de municípios, ele diminuiu a máquina pública, e ele veio a público, tá no Instagram dele, vale a pena acompanhar. Ele colocou e falando assim, olha, sabe o que é o Estado? O Estado é o seguinte, vamos supor que aqui tivesse uma rua com 12 casas, e não tem uma rua. Aí eu chego e falo assim pra você quer da casa 8? Quer pagar pra abrir uma rua? Você, não quero tirar do meu bolso. Você quer da casa 2? Não, você quer. Então surgiu o Estado, ele falando, né? Para que eu arrecade dinheiro de todo mundo e financie para construir a rua. Só que o que acontece? Chegamos nós, donos do poder, a gente começa a roubar o dinheiro arrecadado. Daqui a pouco, as pessoas estão pagando mais impostos porque o dinheiro foi desviado e a rua não está pronta. Exato. É Brasil, né? Exato. E aí, então meu ponto o discurso dele não é um discurso autoritário. Ele é um discurso de diminuição do tamanho do Estado, de atração da propriedade privada, atração do capital estrangeiro. O discurso tem e tá fazendo. Ele pegou e falou, direitos humanos não cabe mais aqui, vocês fiquem quietos, você não quer, vai embora, que aqui eu vou acabar com esse crime. A questão é uma bela discussão. Ele levantou direitos constitucionais. Sim. Prendeu pessoas ali inocentes, até agora 3 mil que já saíram à rua. Eu super entendo se falar que isso não é da maneira mais legal possível. Em contrapartida, como é que você negocia com os caras que te dão um tiro? Não sei te dizer. Sabe, Bruno, eu tenho uma dúvida, até mesmo você que esteve lá pode falar um pouco mais sobre isso, que ele estimulou, não é, colocou na própria economia de El Salvador o Bitcoin, não é? Para quem não sabe, fazer isso é uma grande revolução no sentido de que as pessoas que têm isso, não é, na sua carteira, o Estado não consegue confiscar um Bitcoin, não é? Não consegue confiscar uma cripto. Então, por isso que sempre ficou na minha cabeça, por que ele estimula um sistema econômico que ele não pode bloquear?
Por outro lado, nós vamos ter o lançamento em 2024 aqui no Brasil do Drex, que num apertar de botão pode simplesmente sugar a conta de todo mundo, não é? Utilizando a mesma tecnologia, só que centralizada no Banco Central, centralizada no governo. Então nós temos essas diferenças de lá, ele estimulando uma tecnologia descentralizada e não centralizada. Isso é utilizado efetivamente lá? Eu não utilizei. Eu até fiz um vídeo hoje que subi hoje no meu canal falando isso do YouTube, falando sobre que o Bitcoin subiu 145% esse ano. Hoje está subindo mais 5% Pois segunda-feira, né? E aí, eles me falaram, eu fui para lá em agosto, tá, para El Salvador. Eles me falaram que há um tempo atrás, antes ainda na época do perigo, ou seja, 2021 ali, o Bitcoin estava sendo muito mais usado. O El Salvador é um dos cases dolarizados, né? El Salvador, Equador e vamos ver se vai se tornar Argentina. Mas então hoje eu só usei dólar lá. Eu vi taxista que aceitava, eu vi um ou outro bar que aceitava, mas me falaram que era muito maior, muito mais amplo isso antes. Agora, quando o país deu uma pacificada, vamos estar mais tranquilo, parece que voltou ao normal o uso do dólar. Então eu simplesmente usei o dólar. Mas eu concordo com você, o discurso dele na parte econômica é totalmente descentralizador. Se ele vai se tornar um centralizador na parte política, só o tempo vai dizer. Eu não sei. Deixa eu fazer um comentário sobre dinheiro que eu lembrei. Eu estive na Argentina no final do ano passado, né? Entre final do ano passado e começo desse. E sobrou dinheiro da Argentina, sobraram pesos, porque eu ia voltar para a Argentina, mas saindo do Peru, voltaria para a Argentina, mas teve um problema no Peru que eu tive que voltar para o Brasil. Mais ou menos isso. E fiquei com alguns pesos que na época, 20 e tantos mil pesos, que na época eu paguei acho que uns R$800, R$900 mais ou menos. E quando o Bruno foi para a Argentina, eu perguntei se ele queria comprar os meus pesos. Lembra? Falei, pô, virou pó, meu. Peraí, então, essa história é ainda mais terrível que isso. Aí, assim, a gente acha que já estava em abril, né? Então já tinha passado janeiro, fevereiro, março, abril, ou maio. Eu falei, Bruno, eu tô com uns pesos aqui, eu fui trocar na casa de câmbio, só que já perdi tipo uns R$300. Você não quer comprar? Quando você foi para a Argentina? Eu fui 3 vezes esse ano. Eu fui em julho. Cheguei em julho, $1 tava valendo 480 pesos. Então foi da primeira vez. Eu fui de férias com a minha família. Foi eu, minha mulher e minha filha. Eu acho que foi. Aí depois eu fui cobrir o primeiro turno. Aí eu já cheguei lá, troquei. 3 meses depois, $1, 1.000 pesos. Nossa! Em 3 meses. Então, aí o Bruno. Aí o Bruno falou assim. Não, eu vou gastar só dólar, eu não vou pegar peso. Eu troquei peso lá. Aí você falou, não, isso aí não vai. Gente, aí eu tô guardando esses pesos que eu tô falando, eu vou voltar pra Argentina. Não vai mudar nada. Gente, sabe quanto vale esse peso agora? Eu nem vou contar que eu tenho vergonha de contar, mas já não vale nada, quase. 20 mil pesos? Não, quase 30 mil pesos. Vale $20. Gente, R$100. olha, então quanto que eu paguei? Valia 1.000. Olha, gente. Queda livre, né? Meu Deus, queda livre total. Total. Então, mas isso é um fenômeno econômico muito bem explicado. Sim, mas agora a gente tem que imaginar isso assim, eu turista. Agora imagine uma família lá. Não guarda, uma família esse é o ponto. De lá. Não guarda em pesos. Então, você quer um dado assustador? Eu não sei nem como ela sobrevive. Você quer um dado assustador que saiu da Argentina? Na Infobae saiu, vamos lá. Todos os dólares. Na Argentina, hoje, estima-se que tem 200 bi de dólar em espécie, dinheiro físico. A população guardando em casa, debaixo do colchão, tá? Claro que é uma população restrita que tem acesso a isso. Hoje, 50% da população da Argentina está abaixo da linha da pobreza, sendo 10% indigente. Então, você tem lá 200 bilhões de dólares. Olha o que representa 200 bi. 10% de toda a circulação de dólar físico do mundo, incluindo os Estados Unidos, está na mão dos argentinos. Olha Jura? 20% de todos os dólares fora dos Estados Unidos em papel, moeda, em espécie, está na mão dos argentinos. Que louco. Que massa. Mas como que tá na mão dos argentinos? Guardando em casa. Esse cara que você falou... guardando Claro, isso? claro. Esse cara, você que falou que guardou em peso, o que esse cara faz no final do dia? Ele troca por $5 o que ele conseguiu guardar e guarda na casa dele. O dinheiro tá lá. Loucura. Ai, gente, então. Por quê? Porque o peso vira pó de um segundo pro outro. Você tá falando de um ano. De um ano. Ele não quase. guarda do dia pra noite.
Pô, quem não, aqui a gente viveu isso nos anos 80. Pois é. Você não guardava em cruzado, cruzeiro novo, sei lá o que era. Então, aí esse mesmo fenômeno, eu lembrei disso porque você falou sobre El Salvador também, que você gastou em dólar. Mas El Salvador é dolarizado. dolarizado. Eles não têm mais Banco Central, eles não têm mais moeda própria. Não tem moeda? Não, a moeda é o dólar. Ah, eu não sabia. A moeda é o dólar, igual o Equador. 100% dolarizado. Sério, Equador, El Salvador. Equador, El Salvador. Argentina vivendo assim também. Argentina, não, Argentina não. Venezuela, Bruno? Qual que é? A Venezuela, você só usa dólar, também? mas ainda existe o Banco Central e ainda existe o Bolívar. É que ninguém quer o Bolívar na mão. Mas existe. É diferente do Equador e El Salvador. A população lá faz transação em dólar. qual moeda? Dólar. A população também? Ou numa coisa que se popularizou muito lá, que chama Zelle. Zelle é como se fosse o Pix dos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu fui no supermercado na Venezuela, eu paguei da minha conta nos Estados Unidos para a conta do supermercado nos Estados Unidos em dólar. Caraca. Imagina você vai no Pão de Açúcar aqui e o cara fala, quer me fazer uma transferência para minha conta bancária lá em Miami? Dinheiro não passa pelo Brasil, dinheiro não passa pela Venezuela. Olha que loucura. Lembra do rio que eu te falei? A água acha meio de saída, cara. O governo pode segurar, pode intervir, pode... Ela acha Então, meio de mas saída. aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Que é a pergunta, assim, do $1 milhão aqui do time aqui progressista. Essas tentativas de intervenções... Time aqui progressista, não. Do time que eu tô pensando aqui na cabeça, do time aqui pensando na cabeça. Essas tentativas de intervenção do governo na própria economia, não é de um modo geral, não estou falando só do governo brasileiro, não são tentativas de tentar evitar e coibir um excesso neoliberal, um descontrole financeiro. E consegue? Então, O que eles ocasionaram? O tal descontrole financeiro. Mas não seria uma tentativa de fazer isso e fazer uma repartição desses ganhos, né? Investindo em projetos sociais? Porque essa é a proposta, falando de um modo assim muito simples. Ju, essa é a proposta de campanha, você continua acreditando. Você continua acreditando nele, você continua acreditando no Kirchner. Não é proposta de campanha. Não é proposta de campanha, é a proposta do ideal. E onde deu certo? Sei. Países no pós-guerra, por exemplo, países da Europa que implementaram financiados pelos Estados Unidos, em dólar. O estado de bem-estar social, conseguiram realizar isso em um largo amplo aspecto. Com dinheiro arrecadado durante o tempo que eles eram liberais no século XIX, em que arrecadaram tinha uma grande poupança esses países. E agora você vê o estado de bem-estar social diminuindo. A Suécia está diminuindo. A Suíça está diminuindo. Por quê? Isso. Lembra do garçom que chegava com a conta? A conta chegou. E o dinheiro acabou. A própria crítica de intelectuais internacionais do porquê houve essa mudança, esse realinhamento da saída do ideal dos estados de bem-estar social, porque as lideranças também perderam credibilidade. Porque o plano não funciona. Então, elas não conseguiram oferecer de modo integral todos os serviços. Por exemplo, mesmo na Europa, uma grande chegada de imigrantes, não se tinha estado de bem-estar social para todos. E não tem. Não tem como ter. Esse é o ponto. Por mais bem intencionado. Gerando o quê? Desculpa, gerando o quê? Xenofobia. Né? Os próprios europeus querendo expulsar os imigrantes de países de terceiro mundo, que ali chegam tentando uma vida melhor. Então, o que vai resolver? Como é que vai resolver se é todo mundo do poder vida real, pelo verdadeira poder? Livre oferta e demanda. Então, que tal deixar o mercado funcionar? Então é um mundo predatório. Porque não tem nada de predatório. Pelo mundo contrário. predatório. Pelo contrário, num capitalismo aberto de verdade, que o que a gente vive não é capitalismo, é capitalismo de Estado, na minha opinião, né? Se você tem um capitalismo verdadeiramente aberto, eu só sobrevivo se eu te oferecer algo que eu agrego valor a você. Se eu oferecer guerra a você, eu também vou perder, porque você é a suposta compradora do meu produto. E se eu dizimar você, eu não tenho a quem vender. Então, quanto mais consumidores eu tiver do meu produto no mercado verdadeiramente aberto e concorrente, mais consumidores eu tenho, mais produtividade, mais riqueza para todo mundo. É isso aí. Existe Agora, solidariedade? gente, vou girar aqui. É o horário. Vamos girar aqui, vou jogar aqui para Deise, porque ela vai, solta a vinheta aí Não do tem jogo vinheta. de cartas. Não tem gente, vinheta. Eu não fiz a vinheta. Eu vou passar aqui para Deise.
Essa vinheta eu não fiz, eu fiz a vinheta com outro jogo de cartas. Tá. Bruno, a gente vai fazer o jogo de cartas que a gente já fez com outros convidados aqui, com o Piotto, com o professor Marcelo Suano. É o seguinte, Bruno, em primeiro lugar, tu leu o Menos Marx, Mais Mises? Sim. Ah, tu leu? Sim. Maravilhoso, né? Porque tu falou agora da Escola Austríaca de Economia. Bom, eu não tenho esse livro para te dar, mas eu tenho o meu do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, viu? Mas é porque o Menos Marx, Mais Mises é maravilhoso, conta o surgimento da direita com uma ótica bem de economia. Bruno, como é que é esse jogo aqui? Ó, imagina. Depois tu vai participar de uma outra brincadeira que eu não te avisei antes. Será um prazer. Gosto de surpresa. Eu não te avisei antes porque eu tava com vergonha de te mandar mensagem, porque a gente demora muito para se responder. Então, Bruno, a gente tem 6 temas aqui. Desses 6 temas, tu vai tirar e aí tu escolhe se tu vai falar, mas tu só pode recusar falar. Olha aí a ditadura da Deise aqui. Só pode recusar falar de um tema, tá bom? Então, aí. Peraí, eu escolho uma. Escolhe e eu falo sobre ela ou não? Escolhe se tu quer falar sobre o assunto ou não. Fala. O que é? Bolsonaro. Aí tá. Manda ver. Alguma coisa específica ou não? Se você quiser. O que tu achou do governo dele, em comparação com o Lula? Eu acho que o governo dele era infinitamente melhor do que ele. Por quê? Porque ele colocou pessoas técnicas e que pela primeira vez a gente começou a discutir na mesa do bar a necessidade de um Estado menor. E aí eu não acho que é mérito dele, porque ele sempre foi um cara estatizante, mas ele teve, na minha opinião, a humildade de colocar pessoas técnicas à volta dele. Perfeito. Por mais que ele não acredite naquilo, eu não sei se ele no íntimo dele acredita nas ideias liberais como eu, ele permitiu que pessoas liberais fossem colocadas lá. Então aí já vale, na minha opinião, todo o mérito para aceitar esse tipo de coisa. Como eu te falei, ou quem me segue, eu não tenho muito papas na língua, mas não rebeldia sem causa. Eu gosto de falar o que eu penso quando você tem dados, fatos e números para amparar aquela tua tese. E como eu sou um cara de economia, eu justamente acho que os números de economia, e a gente tem que, infelizmente, viver uma época de pandemia em que eu não acho que a culpa seja do vírus, mas a forma como conduziram tudo, isso acabou distorcendo muitos números. Mesmo assim, a gente vê números extremamente positivos na economia. E eu acho que, na minha opinião, a economia, a livre economia, ela é a melhor forma de distribuição de renda, que a gente estava falando. Então, como eu acredito piamente nisso, e não por tese, mas por estudos de escola austríaca, a gente pode estar totalmente errado, mas é o que eu acredito, tá? Eu acho que quando você começa, as pessoas de todas as classes sociais começam a discutir a importância da diminuição do tamanho do Estado, porque ele é muito predatório para você, mais do que ele te ajuda, ele te dá 5, já tomou 10 de você, sem que você perceba, esse período já merece um mérito. Eu, por exemplo, eu estava parado minha filha fez 3 aninhos agora e ela mora do lado de casa, a escola dela é perto de casa, e eu às vezes levo ela de moto, ela quer ir de moto, né? E eu estava com o capacete parado no farol, assim, vou pelas ruas por dentro, passou... e eu moro no Morumbi, onde tem Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. E eu passei assim, e uma moça, devia ter seus 30 anos, eu tava com o capacete aberto, ela olhou e falou, você é o Bruno, não é? Ela falou, eu sou daqui da Paraisópolis e muita gente te segue. Que legal. A moça que trabalha na minha casa, olhou e falou assim, 5 vezes ela já me falou, eu tô vindo no ônibus trabalhar e as pessoas estão ouvindo o teu vídeo. Legal. Então eu falei, cara, tá chegando em classes sociais diferentes. E aí, isso eu acho que é mérito do governo passado. Por que tu acha que ele perdeu a eleição? Porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, preferem ouvir mentiras, porque as mentiras são mais suaves. E talvez porque o mundo hoje está problemático, caótico, uma série de coisas, as pessoas preferem ser enganadas a ouvir verdades duras. Só que a vida é dura. É como eu falei, o garçom chega. Bruno, eu vou te fazer uma pergunta que é bem sensível em relação a esse tema das eleições, assim, mas eu queria realmente te ouvir, assim. O que tu acha dessa pecha que pegou nele de genocida, de fascista, de misógino? Como que tu vê isso? Cara, isso é uma desinformação intelectual muito grande. Você pode odiar o cara, mas falar fascista e genocida, você não sabe o significado da palavra. A palavra tem um significado. Aí, né? A palavra tem um significado. Vamos entender o que foi o fascismo na história. Quem foram os verdadeiros fascistas? O fascista era um cara que governava centralizado nele, com o Estado gigantesco, censura brutal. Censura eu tenho hoje, não na época dele. Sim. Então, quem fala isso naturalizou uma palavra sem dar importância ao verdadeiro significado dela. Isso é ignorância.
Então você pode assim, eu odeio o cara. Odeio, Uhum. é teu direito. Claro. Eu prego pela liberdade. Eu prego pela liberdade para ter imprensa de esquerda e falar o que quiser. Liberdade de expressão para todo mundo. E ele não processou. Mas outra coisa é ignorância. Você falar, pô, é fascismo, é... Então estude um pouquinho. Tem coisas abertas no YouTube hoje. Escreva lá o que foi o fascismo. Quem foram, quais eram as políticas do fascismo. Tem um pouco, em vez de ficar propaganda igual papagaio de pirata, massa de manobra. Parece que aprende uma palavra nova e Exato, quer reproduzir, exato. né? E de novo, eu tô zero defendendo o cara, entendeu? Sim. Ou defendendo o Bolsonaro. Você goste como não goste. Agora, falar fascismo, genocida, desculpa, você é um Misógino. completo ignorante. Mafê até colocou aqui que ela teve a oportunidade de conhecer, não é, o Bolsonaro, e ela viu que não é, e ela se surpreendeu também. Eu vou te falar, Eu já viu? dei 4 vezes com ele. A gente falou, né, Mafé, outra vez aqui, assim, eu me surpreendi. E teve um evento, desculpa, num hotel ali no Tangará, ali no Morumbi, em que era só pra mulheres do Bolsonaro. E foi minha mãe e minha mulher, que eu peguei 2 convites e dei pra elas. Cara, elas voltaram encantadas com o cara. Pois é, e eu vou te falar, viu? Na época que eu morava em Brasília, que eu tinha que ir em vários gabinetes conversar, né, com várias pessoas lá, quando eu ia no gabinete do Bolsonaro, isso quando ele era deputado ainda, tá? Era um dos poucos gabinetes que não tinha algum tipo de assédio, por incrível que pareça. Algum tipo de assédio. Não tinha em nenhum gabinete dos Bolsonaros, mas em outros, especialmente da esquerda, sim, eu sofri com vários tipos de assédio. Aí eu não vou aprofundar nisso, mas a questão da misoginia, ela foi muito utilizada meio que mais como uma massa de manobra do que efetivamente dizer que De ele novo, você era pode isso. não gostar do cara e tá tudo bem, você tem todo o Por direito. ataques Eu acho aos que, jornalistas. eu acho que ele criou crises desnecessárias. Eu acho que ele atravessava É. a rua pra escorregar em casca de banana. Sabe? Sim, Ele também pedia a acho. crise pra ele. Ele comprava brigas Também que não acho. era necessária. Eu acho que teve uma série de Morreu série pela de boca, erros né? disso. Morreu pela própria boca. Tá tudo bem. Mas, Fascista, pelo misógino, amor de Deus, genocida. né? Pelo amor de Deus. Aí, Mais um. aí realmente não dá. Mais um. Opa, esse eu gosto. Libertário, sonho realidade. Esse Oh, não tem sonho como, realidade. Boa. esse não tem como falar. Felizmente, esse tema começou a ser discutido. Tipo isso. Algum tempo atrás, por exemplo, jamais teria uma cartinha dessa. É. O Milei foi o primeiro presidente liberal libertário eleito na história mundial e não é de um país qualquer. É do 3º maior parceiro comercial do Brasil. Eu fiz um vídeo que tá para os assinantes da minha comunidade lá sobre a diferença entre liberalismo e libertarianismo. De novo, igual você falou do fascista, antes de criticar o libertário, entenda o Perfeito. que nós pregamos. Entenda, antes de chegar e falar, é isso, é ultraliberal, é ultradireita. Já misturou tudo. Porra, leia um pouco, leia os livros, leia a Ação Humana. Para de leia a ver só o Desestatização meme, da né? Moeda. Ou só o Twitter. Para de ver isso. É. Leia o Menos Estado Mais Mises. Leia as 6 lições do Mises, que é facinho de ler. É. Discordou? Tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem Uma discordar. fundamenta, né? Mas tenha fundamento. É. Entenda o que significa o libertário. Entenda como as ideias dos libertários supostamente se sustentariam. E aí sempre me perguntam, pô, mas qual o país que funciona dessa maneira? Nenhum, porque você bate de frente com o status quo hoje. Aham, Né? Você vai sim. bater do poder contra o poder, porque é descentralização total. Então, ele me parece um sonho, porque os donos do poder não vão deixar que Legal. isso aconteça. Ao mesmo tempo, as pessoas, através da tecnologia, começam a perceber que o Estado mais atrapalha do que lhe ajuda. Exato. E quando as pessoas começam a perceber isso e começam a aderir blockchain, por exemplo, de uma tecnologia descentralizadora porque eu quero sair da mão do Estado, ou quando o pobre que votou lá no Lula porque ele acredita naquilo, e assim, ele virou massa de manobra, ele acreditou naquilo, ele começa a perceber que o cara que ele votou fica numa suíte de 63 mil reais de 500 e poucos metros quadrados e ele tá lá acabando a luz dele todo dia. Exatamente. Aí ele começa a olhar porque ele tem um celular na mão e falando, cara, aquilo que me ensinaram a vida inteira tá dando ruim, hein? Acho que tá dando ruim isso aqui. Então é um processo de geração que as pessoas começam a entender que o burocrata lá em cima, ele atua como um mafioso, que o Estado atua como um mafioso, em que ele toma de você sem o seu consentimento, sem você nunca ter assinado um contrato com ele, e quando ele toma de você, é lei. Quando você toma dele alguma coisa, você é criminoso. Posso te fazer uma pergunta? Você também acha que o pensamento libertário já é uma revolução silenciosa? Cara, ser libertário hoje, e eu me tornei libertário em 2018, tá? Ser libertário, sempre fui liberal,
né? Mas não conhecia o conceito, assim, e eu acho que eu sempre fui libertário, eu, meu pai e tudo mais, só que sem saber dar nome a isso. Ser libertário hoje é como você ser a favor da abolição da escravatura em 1800. Também acho. Também sou libertária. As pessoas não sabem. Os conceitos estão conhecendo. Porque assim, eu vou te dar um conceito básico, vai. Descentralização total. O que a gente prega? Você, por exemplo, a Suíça tem, sei lá, acho que 20 cantões num país pequenininho, né? O Brasil tem 27 estados num país gigantesco. A gente é a favor de você separar e eu votar no cara que mora na minha rua. Porque eu bato a campainha lá e falo, amigão, e esse buraco aqui? Você acha que o cara lá em Brasília que eu votei tá preocupado com o buraco na minha rua? Pois é. Não, mas o cara de Brasília também nem faria isso, porque ele atua de modo federativo. Tá, né? e o cara que tá aqui, o cara que tá lá, Lesp, ele tá preocupado com o Não, buraco na minha rua? Mas é o município. E ele tá preocupado no município de de São Paulo? É o vereador. Quem que eu cobro desse cara? O vereador. E adianta algo, O sinceramente? vereador, o vereador. A ideia é bonita, o mas prefeito, sinceramente, o vereador. Não seria mais legal se eu pulasse o muro ali e falasse, ó, amigão, Não, mas o buraco aqui. para essa questão que eu quero mostrar é que a política já está descentralizada. Sério? A ação política. Claro que sim. É o Na município que na mão cuida de- disso. Na mão de 500 e poucos deputados Não, gente, e 81 mas por senadores. esse exemplo, O dinheiro vai. A Não. maior Aí chega um parte do fulano dinheiro lá vai pro da governo corte e federal. fala assim, ó, eu monocraticamente, pá, acabou. Não, mas se você for cobrar um deputado federal por um problema que você está tendo no teu município, dificilmente você vai Mas, ser mas atendido. hoje é Claro. isso que eles fazem. Hoje Hoje nós não temos- precisa cobrar o teu Hoje nós vereador. temos Deixa eu tá? fazer uma senadores, analogia. vereadores, né? Hoje nós temos senadores, vereadores, hoje nós temos deputados federais, vereadores. Por quê? Porque essa é a lógica do Estado Deixa eu hoje. fazer uma É você analogia. fazer esse curral. Eu moro num condomínio de 9 casas. Se você mora num prédio e tal, pensa assim, o que funciona melhor, as 9 casas ou um condomínio de prédio ou a cidade? Eu acredito que lugares menores Claro, devem é isso, funcionar esse é o melhor. ponto. A gente Pode defende ter lugares exceção. menores. Só que Sim. nesses lugares menores, eu, por exemplo, na minha casa, no meu condomínio, Ah. eu já tenho segurança privada, Então, eu mas- tenho a portaria privada, a câmera privada, a cerca elétrica privada, porque tudo isso não é segurança que o Estado deveria dar e não dá, né? E funciona muito melhor. Então por que a gente não faz isso da política? Mas aí a gente está discutindo não viés específico de espectro ideológico. Não. A gente está discutindo sobre organização de Claro. sistema político. Sim. Mas é o que a gente fala. Mas é o que eu falo. Mas é o que eu falo, o libertário não tem nada. Esse é o primeiro Então, ponto. sistema Ah, o libertário é político. extrema-direita. Nada Não, mais tem nada a errado ver. do que falar isso. Pois é. Nada mais errado. É um novo sistema a forma de organizar a sociedade, basicamente. Que, na verdade, não é novo, porque Karl Menger foi da primeira metade do século XIX. Ele simplesmente não é Então, estudado. Mas o modelo que existe na atualidade, ele beneficia toda a elite política vigente, Exato. seja ela de Exato. direita ou seja ela de Claro, esquerda, tanto claro. faz. Não Exato. tem Quando a gente problema. fala em Concordo descentralização, De Ju, esquerda ou direita. Mas Quando- aqui a gente não mencionou esquerda ou Não direita é? agora. quando a gente fala em Sim, concordo. sistema descentralização, político, quando a sim. gente fala em descentralização, é o poder na mão do povo e não o poder na mão do Estado. Claro, É essa lógico. a questão, Então, porque quando você lógico. fala em descentralização, você está falando da organização do Estado tal qual ele é hoje. Só que o poder está na mão, tá, dos poderosos, especialmente daqueles que estão em Brasília. Mesmo aquele vereador que está aqui hoje, ele depende de alguma forma do seu deputado federal, depende de alguma forma do sistema federal. Na verdade, a lógica ela é muito mais concentrada nessa elite política que nós temos hoje. Quando a gente fala de descentralização, é o poder, de novo, nas mãos do povo. E, basicamente, também as instâncias que o povo deveria ter para controlar os seus governantes, e não tem. Então, e aí passa pela lógica da mudança do sistema, inclusive não só político, como eleitoral. E o que vocês vão fazer com os partidos, por exemplo? Se os grandes donos dos partidos também se O que a recebem gente vai para fazer? Infelizmente os nada. Para os mim, libertários. se ele quisesse existir e alguém, Então. e alguém financiasse ele, problema deles. Não, Eu hoje não me importo com isso. Então, Se partidos tivesse sendo quem financiado- voluntariamente financiasse, A voluntariamente. Odebrecht voluntariamente financiou explicado por uma quê. série de partidos. Claro, com partido com poder político centralizado. Se não existisse isso. E alguém quer sustentar o sindicato? Se quiser, o dinheiro é teu, o problema é teu. Hoje tem tecnologia. Voluntariamente. É. Faça o que você quiser com o teu dinheiro. Exatamente. Hoje É tem teu, você trabalhou pra tecnologia justamente para você ter um candidato centralizado. Digamos que se a gente utilizar a tecnologia blockchain,
Aí tem um candidato ali, simplesmente as pessoas podem acompanhar esse candidato. Ah, não gosto. Pô, o que ele está fazendo é simplesmente ao contrário de tudo que ele pregou na campanha. Simplesmente o que você faz, você retira o apoio a partir da tecnologia. Isso já é possível fazer. E só para finalizar, acho que a Deise também tinha uma pergunta, né? Só para finalizar essa parte do libertário, é o seguinte, aí existem, dentro do libertarianismo, quem defende o Estado da forma mínima, por exemplo, Mises defendia o Estado mínimo. E você tem como o Rothbard, por exemplo, e os outros atuais, Jesus Huerta de Soto, que foi meu professor, que eu vou terminar o mestrado com ele em 2025, sobre isso, eles são anarcocapitalistas. E eu me considero filosoficamente anarcocapitalista. Não significa que o libertário, no geral, é anarcocapitalista. Perfeito. E vamos definir, assim como o fascismo, assim como o libertário, anarquia, ela não é ausência de regras. Ela é ausência de regras no monopólio do Estado. Então, por exemplo, nós no condomínio de casa que eu moro, que são 9 casas, segundo a definição do libertário anarcocapitalista, a gente vive lá numa anarquia de propriedade privada. Anarquia de propriedade privada. Esse é o nome, é que o nome é feio, né? Mas de qualquer maneira o respeito irrestrito à propriedade privada é o projeto do próximo, onde, de forma privada, num núcleo pequeno, a gente escolheu tudo que nos defende, que nos sustenta ali em volta, é tudo privado. Ponto. Bruno, a gente vai agora para o nosso último quadro. Eu vou pedir para o Gabriel rodar a vinheta e aí eu explico o que tu vai ter que fazer, Gabriel. É o cara. Bom, o negócio é o seguinte, que eu assistia muito Gugu quando eu era pequena, e aí eu fico pegando as brincadeiras Bons do Gugu. tempos, né? Bons tempos, E aí eu fico pegando as brincadeiras do Gugu e pensando, como que a gente pode trazer isso para política? Porque a gente começa aqui com hard news, vai para hoje contigo a gente foi para política externa, então a gente sempre tenta terminar o programa de um jeito mais descontraído, Bruno. E o que é? Eu não sei se vocês lembram quando vocês eram pequenos, que tinha aquele jogo cara a cara, que dava uma característica, né? Aí, tipo, eu até fiz uma brincadeira. Careca, tem bigode. Exatamente. Aí, tipo, eu fiz uma brincadeira ali com as gurias do Haddad, né? Tá na política atualmente, é de esquerda, mas dizem que é de direita, né? Então, a ideia é que tu pegue um personagem, só não vai pegar o Hayek, o Meng aí, pra gente adivinhar, porque senão não vai adiantar. Da política atual. Pode ser. Da política atual, aí tu vai fazendo essas dicas, sabe? Dica 1, aí a gente tenta mas aí adivinhar. ele tem que escrever em algum Não lugar, precisa, né? ele vai Tá falando. lá na cabeça dele? Ele tem. Não, depois Ju, ele mostra Ju, a pra mesma gente coisa aqui, ó. Eu tá. pensei em Fernando Haddad. Aí eu dou dica 1, ele tá na política atualmente. Aí a gente tenta adivinhar. Dica 2, ele é de esquerda. A gente tenta adivinhar. Não, eu sei, mas depois é só pra ele mostrar. Então, da próxima vez, tu lê lá no Trello, e aí tu faz a gestão. E daí aí a gente chega com tudo Não, pronto. eu achei que fosse isso. Mas tudo bem. Tava no Trello. Não, tá bom. Vai lá, Bruno. Não. Pensa aí e começa com as dicas. A gente Eu tenho que tenta... pensar num político qualquer e faço perguntas para vocês adivinharem. Personagem ali. É tipo assim, ó, por exemplo, então, que a gente vai adivinhar um político. Tá na política atualmente, a gente tenta adivinhar. Dica 2, tem ocupado cargos altos na esquerda. Mas Sim, aí, tá na política atualmente. tá? Isso é um. Tá. Tá na política atualmente e não do Brasil. Milley. Porra, mas eu nem falei nada. É o Milley? Ah, porra. De novo. Bruno! O primeiro cara que me veio na Toda cabeça, vez que porra. a gente faz uma brincadeira, eu perco. Hoje eu não vou botar a prenda, porque eu vou perder. Pô, mas assim todo mundo tá ouvindo da impressão que eu te contei aqui, que eu fofoquei. Mas é que eu sou política. Ah, mas aí a culpa não é minha, né? Não tem tempo, pô. Tem que ter outro ou não? Ou continua nas cartas? Agora vai Não, agora Ai, a gente tem então. 5 minutos ainda, né, Mafê? Dá tempo de outro. ter. A Deise tá tinindo aqui. Aí eu não me aguento, eu vou me Não, comportar. pensa mais difícil. Ai, eu acertei, vocês não. Porque a gente ia deixar ele falar, né? Ele fala, mas Exato, a gente pô. tenta. Tá bom, vamos lá, vai. Vai. Tá na política atualmente. Esse também tá? Tá na política atualmente. Tá em. Bom, é que aí a dica fica muito fácil. Pensa outra, então. Joe Não, não. Biden, Não, tá na política atualmente. política externa. Tem bastante conteúdo amparado em dados, fatos e números. Desmascara muita gente com argumentos. Cara. Na política. É competitiva. Tu não tá aqui no joguinho. Olha que interessante a descrença. Olha que interessante a descrença das pessoas na política, hein? Foi só falar desmascara. É. Eita. Com dados?
Até ela tá difícil, olha lá. Até ela tá difícil. Dados. Até ela que é mais crente na política, eu tô querendo dizer. Pensa, pessoa. Não, dá mais uma aí. É. Mais uma dica. Vai ter que botar mais. Pode dar uma característica física para ajudar. Veio de origem pobre. Ixi. Gente. Nossa, com dados. Eu tô tentando Sério, aqui. travou, né? Pode perguntar? É Pode. homem ou mulher? Homem ou mulher? Homem. Homem. Com dados, Tá. de origem pobre, tá na política. Tentou discutir composição numa faculdade e desmascarou como que a oposição não aceita conversa. Ai, não. É o Marcel? Não. Marcel tava comigo na Argentina, mas não. É? Mas o Marcel é oposição hoje. então. Não, continua aí. Tentou Agora sempre você- foi, Ah, aliás, tem razão. Então ele é oposição hoje, essa pessoa. Hoje é oposição. Tá, Ele é desculpa. É que eu oposição. pensei num tema não, específico que vocês não. vão entender. Tá, desculpa. Não, mas sim. nem pensei de outro jeito. Oposição desmascarada. É que quem é do governo não desmascara com ninguém, com dados e fatos. Não. Só com argumentos bonitinhos. Eita, Eu ia- gente. eu Ei, ia vocês falar- do chat aí. Que descrita na política, hein, Ô, meu rapaziada? Deus. Aí no chat. Isso é interessante. Eu vou mandar pra ele que é amigo meu. Ele tá É em amigo governo- meu, vai tá em- gravar o meu podcast comigo. Ah, Tá em governo É. de estado? tá em São Paulo. Tá no governo de São Paulo. Não é o Derrite? Não. É Ok. o... Quem vai estar no É, podcast tem do um pouco menos da minha idade. Eu tenho 41. Eita, é mais Eu novo. tenho 41, é mais novo. Agora Novo na ferrou, né? política. Novo na política. Ah, eu já sei quem Quem é. Eu já sei. O que que eu ganho? Quero saber o que Ah, eu ganho. Eu já sei quem Vocês da é. esquerda estão sempre querendo ganhar alguma coisa. Quis ganhar. Eu quero ganhar. Vou ganhar. Eu vou acertar. Então Acerta. eu mereço ganhar. Ué, o que ela ganhou? Aí vocês se Quer dizer, acertam não, aí. eu vou ganhar. perdi. Ela falou que ia ganhar. Não, você acertou do Milei de primeira, pô. Tan, 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 tan. Fala, Ju. É o Holiday. Poit. Não, Holiday. Não é possível. Holiday. não. Não. Peraí, amigo dele, menos de 40. Deputado. Não é possível, não é o Poit. Meu Deus do céu. É o... Eu sou amigo do Pod também, mas não é ele que eu pensei. Ai, gente, peraí, que Deputado? só olhar a hora aqui. Da Gente, minha idade, moreno. Não, um pouco menos que eu, moreno. é de São Paulo. São Paulo. Deputado o quê? Estadual. Estadual? O Ó, a Mafê melão? pesquisando. É o Tá melão? fazendo um puta trabalho É o hoje melão? lá agora na porta da Lesp. É o melão? Que até me chamou pra ir lá agora. Não é o saindo melão. daqui. Não, não é. Senão você já Não é. teria ganhado. Pô, eu tô funilando. Você quer o quê? Como começa o nome? Deputado estadual? Vamos stalkear a página do Vê Bruno aí, aqui. gente. Bota aí. Vamos Que eu stalkear não a tô página lembrando, do Mas daí é Bruno. roubar, né? Eu sou meio chata com essas coisas. Não, ô, Mafê, deixa Não. a gente ver. Não, com certeza. Holiday. não é o- Não é o Holiday. Não, não Aquilo- é o Holiday. Não, a galera tá falando isso. Não é o A Holiday. galera do Não, do vocês já chat. falaram, não é o Holiday. Vixe, gente. Ah, não sei. Tá fazendo um puta trabalho em rede social, tá lá agora na porta da Lesp lá agora, hein? Nesse exato momento. Fazendo o quê na porta Debatendo da... sobre a privatização da Sabesp. Não é ninguém do MBL, né? Não, não, Ah, pô. tá. Porque eu já tava aqui. Aí, ó. Estão vendo aqui. Eu Começa não com L. Ixi, fez o Ai, não L é aqui. possível que a gente não Não, vai não fez ver. o L. Não Lógico que faço não. pô. ideia. Com L? Gente. A gente tá com o tempo estourando. Veio de Arthur Alvim, é PhD em Economia. Ah, eu já ia dizer a Tabata, começa com ele. É isso aí, meu. Tá, Meu, não, pelo meu amor de Deus. PhD indo pro lixo aqui. Ai, a tela, pô! E aí, ó, Leonardo Siqueira. Aí, Eu só escolhi um nome ali, peguei um nome. Leonardo Siqueira, Léo Siqueira. pô. Não conheço. Acompanha o Léo Siqueira. Ao Tomé. Pablo Marçal, pô. Ricardo Salles. Ah, podia ser o Tomé. Tomé é muito amigo do Léo também. Eu fui outro dia na Lesp com eles, fiquei com eles lá. Tava o O Tomé. Nicolas não tá na Lesp, gente. Não, mas o Tomé tá. É, sim, É. mas o Nicolas. É, o Nicolas Nicolas não não. tá na Lesp. Não, o Lucas não é. Lucas nem. Não... Faz um baita trabalho também nas redes sociais, né? Ô, gente, já que vocês estão participando aí, a gente só consegue trazer pessoas como o Bruno Musa porque vocês dão like e compartilham o conteúdo, viu? Porque senão eles não vêm aqui porque a gente não tem like. É, E aí pra gente, pra ajudar, pra galera continuar vindo. isso aí. E Dani tem que encerrar, né? Ah, Ô, Bruno, pô, demais tua participação. Obrigado, Verdade. viu? Obrigado a vocês. Foi ótimo. obrigada, Obrigado pelo Musa. convite. Não se esqueçam, vocês que agora querem tirar os seus investimentos do Brasil, procurem o Musa. Né? Qual é seu Instagram, Musa? Bruno _ Musa.
Musa MUSA, o YouTube é Bruno Musa. Hoje eu tenho aprofundado muito mais no YouTube. Legal. Né? Muito mais detalhes. E é isso, a minha empresa ela é de investimentos, a gente faz gestão de patrimônios, inclusive a parte... Sempre foi de Brasil, é que, como eu falei que a água vai procurando meio de saída, hoje uma grande demanda é você criar a estrutura fora do país para proteção patrimonial, etc. Claro. Então, Maravilha. estamos à disposição. A empresa é a Aquavero Investimentos. Maravilha. Obrigada, Bruno, pela sua presença maravilhosa aqui conosco. Obrigado e não a vocês. se esqueçam, né, para apoiar o canal, né, deem um like, compartilhem. E se quiser também, não se esqueçam, quem puder aqui fortalecer o canal do Paviview, todos vocês que estão aqui conosco, o auxílio de cada um de vocês, ajuda a manter toda essa estrutura, a manter toda essa equipe, por isso ela é muito importante. Então, para vocês que puderem fortalecer esse canal, é o Pavipix, pavinato@outlook.com. Então, compartilhem essa live. Muito obrigada e até o próximo Politiquiz.